muitos destaques aí pesados, nem lá fora, nem aqui dentro. Começando com a agenda americana, o único destaque aí é o índice de confiança do consumidor, do Conference Board. Esse indicador de junho, a expectativa para ele, na verdade, é ruim, continua ruim. A expectativa é que ele fique ao redor de 57 pontos, ou até cair um pouquinho para 56. A gente viu que o indicador apanhou bastante ao longo aí dos últimos meses, refletindo principalmente o enfraquecimento do mercado de trabalho e a alta dos preços de petróleo. E a expectativa é que em junho ele fique aí nesse patamar, que é o patamar mais baixo desde o comecinho da década de 90, quando a gente teve também uma crise importante na economia americana. Então é mais um indicador que vem aí reforçar esse cenário de atividade econômica estagnada. E ainda, como a gente pode tomar esse indicador de confiança do consumidor como indicador antecedente do consumo, ele sinaliza para o consumo mais fraco daqui para frente. Bom, então acho que esse é o principal indicador que sai nos Estados Unidos. Agora, sim, com relação ao clima internacional, a gente observa aí que os mercados estão muito mais tensos, não só por causa do FONC, que acontece amanhã e libera o resultado, mas por causa aí de uma preocupação maior com relação à atividade econômica, isso nos Estados Unidos, mas também no mundo. Então, a gente viu na última semana que voltou essa questão do subprime, dos prejuízos dos bancos, que a atividade econômica pode ficar reticente ainda por um certo tempo. Então, assim, o clima está muito mais cauteloso. E, além disso, o petróleo não dá folga, né? Ele assina essas incertezas com relação à evolução do cenário econômico, uma vez que essa alta de preço de petróleo é ruim tanto do ponto de vista de inflação quanto do ponto de vista de atividade. Então, esse é um pouco o cenário, né? Eu acho que o cenário dessa semana é bastante cauteloso, é negativo. Ainda tem essa espera pela reunião do FONC, eu acho que inclusive amanhã com o comunicado, que eu acho que deve trazer alguma alteração, esse comunicado vai ser mal recebido, porque eu acho que o FONC já vai finalizar assim por um movimento de alta de juros, ainda que lá para frente, né, a gente estima aqui para setembro, mas ainda assim, dado esse contexto, acho que essa mensagem do FONC vai ser mal recebida aí pelos mercados. Então, assim, o viés, o contexto é ruim. Além disso, a gente já viu aqui pela abertura dos mercados europeus, o clima está bem ruim, né? As bolsas europeias estão caindo aí 1,5% nessa abertura, mais ou menos, refletindo tanto indicadores de confiança piores, aí, principalmente na Alemanha, quanto também algumas notícias do Reino Unido de que a aprovação de hipotecas, né, do financiamento imobiliário caiu ao seu menor nível em 11 anos. A gente sabe que o setor imobiliário no Reino Unido também está passando por um ajuste importante. Então, realmente, hoje as notícias não são nada positivas. Então, o contexto internacional hoje realmente impõe aí um viés de cautela importante, e o único indicador importante que sai nos Estados Unidos deve ser ruim. Então, esse é um pouco o contexto internacional. Olhando domesticamente, a gente não tem grandes destaques. Acho que o único dado aqui importante que vai ser divulgado é o dado de crédito de maio, crédito à pessoa física e crédito à pessoa jurídica. A nossa estimativa é que os créditos aí continuem muito fortes. A nossa projeção para a pessoa física é de um crescimento de 27,2% em relação a maio do ano passado. Essa taxa é um pouquinho mais fraca do que a gente viu em abril, que foi 27,7%. Mas ainda assim é um ritmo muito robusto de crescimento. E para a pessoa jurídica, a gente estima uma taxa de crescimento de 29,7% em relação a maio do ano passado, o que é um pouquinho mais forte do que a gente teve em abril, que foi 29,2%. Ou seja, de forma geral, o crédito continua muito robusto, muito forte, dando aí sustentação para a atividade econômica. O que, de um lado, é bom, do lado da atividade, mas do outro preocupa com relação à questão da inflação. Então, isso é um pouquinho uns destaques aqui que a gente tem domésticos, né? Eu diria que essa é a principal divulgação. Mas, enfim, como a gente está com esse contexto internacional bastante conturbado, essa cautela em relação ao FONC, e essa notícia de crédito, que eu acho que não deve mexer muito aí com os mercados, eu acho que o viés de cautela aqui também deve prevalecer, até por conta desse cenário internacional. Eu não vejo motivo, e a gente também não tem notícias, porque os mercados domésticos se descolem dos mercados internacionais ao longo desses dias, e principalmente aí amanhã com o FONC. Então, assim, de forma geral, para a semana é ruim, e para essa terça-feira continua aí com esse viés de cautela que deve impedir movimentos muito significativos para os nossos mercados, aí, principalmente bolsa e juros. A gente viu que os juros eles estão apanhando já há muito tempo. Na última sexta-feira,
eles subiram expressivamente. Ontem, apesar da pesquisa Fox, eles conseguiram se manter, ou seja, praticamente estáveis, mas a gente sabe que, na verdade, esse foi muito um exagero na sexta-feira, né, de alta, e por isso ontem eles se sustentaram, na verdade, relativamente estáveis. Mas, enfim, de forma geral, o mercado de juros também está muito cauteloso. Existe uma dúvida ainda muito forte se o BC não pode mudar a estratégia com relação a juros daqui para frente, uma vez que essas expectativas estão se deteriorando de forma rápida, inclusive as expectativas para 2009. Então, a gente até vem recebendo perguntas nesse sentido, ou seja, o BC ele continua com 0,50 ou ele parte com 0,75 ou até 1 ponto de porcentagem. Por hora, a gente sustenta o call do 0,50, mas a gente está chamando a atenção e aí acendendo uma luz amarela sobre o comportamento das expectativas de inflação para 2009, porque se elas se aproximarem aí de 5, elas já estão 4,78, se elas se aproximarem de 5, provavelmente o BC deve adotar uma estratégia mais dura com relação aí a juros e aumentar o ritmo de alta, né? Então, por isso, só na verdade, para colocar para vocês que as incertezas ainda continuam muito fortes na questão dos juros aqui domesticamente, o que também é um trave, né, um obstáculo importante para a recuperação da Bovespa aí nesses próximos dias. Então, de forma geral, o call aí essa semana ele é ruim. Enfim, acho que é isso, Gustavo. Ainda a gente não tem grandes destaques aí nessa agenda de terça, né? Não sei se vocês viram algum outro tema importante aí para a gente discutir. Nós estamos lendo um pouquinho hoje sobre algumas notícias, o que se comenta bastante sobre estagflação no mundo como um todo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Enfim, são preocupações que têm que ser levadas a sério? Entendi, é verdade, Rossana, esse é um tema que vem ganhando força, porque de um lado a gente tem atividade econômica, ainda mais nos Estados Unidos, né? Atividade econômica estagnada, e de outro lado a inflação em alta, né? Sem dar alívio. Então, assim, existe o risco de estagflação? Acho que realmente existe. É que a gente acha que ele é pequeno, porque ainda assim a atividade econômica está estagnada, mas ela está se mostrando até que relativamente resistente. A gente não viu retração do PIB, a gente não viu PIB negativo. A gente tem observado que alguns indicadores têm vindo até melhores que esperados, os dados de encomendas de duráveis, encomendas de indústria, mesmo os ISMs da indústria e do setor de serviços, então eles estão mostrando aí uma certa resistência, né? De forma geral, a economia ela está conseguindo aí se manter com um leve crescimento. Então, nesse sentido, e a gente sabe que a economia americana ela é muito flexível, ela é muito dinâmica. E com todo esse ajuste, né, que a gente está vendo de crescimento mais baixo, mercado de trabalho se enfraquecendo, a gente, do outro lado, tem uma notícia positiva na economia americana, que é o crescimento da produtividade. Ou seja, nos últimos meses, ela aumentou a produtividade de uma forma expressiva, ou seja, ela consegue produzir a mesma coisa, mas com muito menos recursos, principalmente de trabalho. Então, isso dá uma força extra aí para a economia americana. Então, nesse sentido, a gente acha que existe a chance de estagflação, mas ela é muito baixa na nossa avaliação. A gente acha que a economia americana vai conseguir sair dessa situação, ou seja, ir gradualmente para uma situação de crescimento um pouquinho mais expressiva, embora ainda muito longe do potencial. Acho que ela só vai voltar a crescer com potencial lá para 2010. Em 2009 ela ainda deve ter um crescimento modesto, ao redor de 2%. Né, mas de forma geral, a gente não vê como provável esse cenário de estagflação, que seria muito complicado, né? Ter a atividade econômica totalmente estagnada, né, ou até em recessão, e uma inflação altíssima. Porque aí o Banco Central ele fica num corner, ele não tem muito o que fazer. Ele não pode subir juros para combater a inflação, porque a atividade econômica está lá embaixo. Então, assim, é uma situação complicada. Agora, como a gente acha que a economia tem aí uma certa resistência, tem essa questão de produtividade, a gente acha até que o Banco Central ele vai subindo gradativamente os juros até para conseguir ganhar uma margem de manobra aí, né? Para ele, caso a inflação aí realmente se fortaleça, ele consiga moderadamente subindo os juros para tentar um pouco controlar. Então, é o nosso cenário por hora. Acho que realmente, enfim, eu estou com a cabeça que a economia americana não entra nesse quadro de estagflação. Acho muito pouco provável, embora exista uma probabilidade, né? Ok, Alessandra, vamos encontrar no pé aqui então, né? Eu acho que sim, acho que até por isso, Luciano, que ele já vem com alguma alteração de comunicado, viu?
assim, nesse comunicado de amanhã, acho que ele altera um pouco a questão da atividade, porque ele foi muito pessimista, né, com relação à atividade econômica nos últimos meses, tipo, sangrando lá, colocando um vermelho no tom de atividade. Acho que ele tira um pouco esse tom de vermelho, ele deixa um pouquinho mais claro. E do lado da inflação, acho que ele vai mostrar uma maior preocupação. Por quê? Porque mesmo assim ele garante a credibilidade do FED na questão da estabilidade de preços. E aí, mesmo com o discurso, isso já pode ser suficiente para controlar as expectativas de inflação. O que para o FED é crucial, é o que eles colocam como prioridade top. Né? E controlando as expectativas de inflação mais longas, ele consegue controlar a inflação corrente ao longo dos próximos trimestres. Né? Então, por isso que eu acho que tem sim um comunicado um pouco mais duro com relação à inflação. Ok, Alessandra, obrigado pelas informações aí, um bom dia, hein? Bom dia, Rafaela, até amanhã. Até amanhã. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho aí, vimos parte macroeconômica, vamos falar um pouquinho aí sobre mercado corporativo. A Laura está aqui do meu lado, tem umas notícias bastante positivas aí sobre o setor de mineração. Ela vai comentar um pouquinho com vocês. Bom dia, pessoal. Primeiro vamos falar então sobre o reajuste que está sendo feito no minério de ferro. Ontem, a China concordou, uma das maiores siderúrgicas chinesas, a BOSS Group, concordou no aumento de 85% do minério de ferro pela Rio Tinto. Hoje, a Rio Tinto anunciou que fechou acordo de reajuste de 100% com as siderúrgicas japonesas. Entre elas, a Mitsubishi Group, também uma empresa muito grande no setor. E relembrar que a Vale reajustou em 65% o preço do minério de ferro, mostrando que ainda tem um potencial de ajuste maior do que foi feito. Acho que isso sinaliza que a demanda por minério continua muito forte, em especial da China, e que esse cenário deve continuar contribuindo para as siderúrgicas e para a brasileira Vale. A gente deve monitorar, a gente se fala sobre desaquecimento, que poderia diminuir a demanda, e a gente vê que essa demanda continua muito forte, que ainda tem espaço para o reajuste minério da Vale do Rio Doce. Bom, vamos comentar também que o setor automotivo e financeiro está sendo bastante penalizado. O setor financeiro, principalmente em função da divulgação dos números que foram feitos semana passada, e as empresas vêm tendo política de demissão de funcionários, tentando cortar custos, mostra que o setor está realmente sofrendo, não foi feito nenhum guidance ainda de melhora. É um setor que a gente ainda deve tomar cuidado, e pode vir mais notícias aí pela frente ainda. O setor automotivo também, está vendo que a demanda está sofrendo, os custos estão aumentando, viu GM fechando fábrica, GM, Chrysler, Ford tendo seus ratings rebaixados. A perspectiva ainda não é boa do setor automotivo. Internamente, falando um pouco do setor de celulose e papel, bom, não é novidade para ninguém, a gente vê nos gráficos, a situação não está boa, VCP, Aracruz, Klabin, todas as empresas estão sofrendo bastante em função do guidance que essas empresas estão divulgando. Apesar da demanda ainda ser crescente por celulose e as vendas estarem aumentando, os custos das empresas também estão aumentando bastante, em função também da depreciação câmbio e dos custos de combustíveis em especial. Caiu bastante, talvez daqui a pouco se torne até uma oportunidade. Mas a gente deve monitorar. Semana que vem, dia 7, na verdade, começa a ser divulgados os resultados, e a gente vai poder ver se realmente essa queda é justificada. Outro fator importante que eu queria mencionar é a saída de capital estrangeiro no mês de junho. Saiu 6,8 bilhões. E o Bovespa acumulou queda de quase 11% nesse mês. Então, tá bom, tá. Isso é um volume bastante expressivo. A Bolsa até o mês de junho veio com fluxo positivo